A paz do Senhor, queridos! Estamos iniciando mais uma videoaula subsídio de seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje estaremos comentando a lição de número 10 das lições bíblicas jovens, que tem como título O Cuidado com o Vento de Doutrina. Nós estamos dando prosseguimento aos nossos estudos bíblicos deste trimestre, o qual estamos comentando o tema O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. E na lição de hoje, lição de número 10, estaremos comentando o tema O Cuidado com o Vento de Doutrina. O texto principal encontra-se em João, capítulo 7, versículos 16 e 17. Jesus respondeu e disse-lhe: A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Resumo da lição. As Escrituras Sagradas nos ajudam a identificar os falsos ensinos, nos preparando para resisti-lo. O texto bíblico encontra-se em Efésios, capítulo 4, dos versículos 11 ao versículo de número 16. Então vamos iniciar nossa lição de número 10. O cuidado com o vento de doutrina. Então, meus irmãos, iniciando a nossa lição, nós já estudamos ao longo deste trimestre, vemos o propósito, quando a sã doutrina ela é bem ensinada, bem aplicada, bem estudada, faz com que o crente trilhe seu caminho, sendo conduzido à salvação em Cristo Jesus. Entretanto, nesta lição, nós vamos abordar um outro tipo de doutrina, que o autor aqui vai usar como referência o que está nas Sagradas Escrituras, como vento de doutrina, ou seja, algo que está à parte da sã doutrina, algo que está à parte do fundamento que é estabelecido pelas Sagradas Escrituras. Então é justamente neste ponto que o autor subtrai de Efésios capítulo 4, versículo 14, esse termo de vento de doutrina, porque é assim que o apóstolo Paulo usa a forma que ele identifica esses desvios doutrinários, ou seja, aquilo que não estava alinhado com a palavra de Deus. E é justamente dentro desse contexto que nós vamos falar sobre a nossa lição de hoje. O primeiro tópico, o autor vai falar sobre tendências atuais das falsas doutrinas. E, entretanto, meu irmão, em todas as épocas, em todas as localidades, sempre você vai ver pessoas com anseios, pessoas com seus mais diferentes dramas, com as suas dificuldades, como todo ser humano passa, porque em todo tempo isso vai acontecer. Por quê? Porque o pecado, quando ele adentra na terra, ele traz essas consequências, ou seja, as consequências que atingem o ser humano, tanto na sua natureza física, quanto na sua natureza espiritual e também na sua natureza moral. Então, quando o homem peca, ele se torna inimigo de Deus. E se tornando inimigo de Deus, ele agora começa a trazer dentro de si a sua natureza caída, todas essas mazelas que faz com que o homem busque encontrar caminhos diversos do que foi trilhado na palavra de Deus, porque o homem foi criado para um propósito, mas quando esse propósito é desvirtuado, o ser humano caminha por lugares esmo, por lugares desérticos, procurando uma saída, procurando uma solução para as suas dificuldades, para os seus problemas. Por quê? Porque o ser humano, por natureza, porque ele foi criado por Deus, ele tem dentro de si a tendência a se apegar a algo, a buscar e se ancorar em algo. E quando o pecado adentra no mundo, essa ancoragem, esse lugar onde ele deveria estar firmado, que no caso seria Deus, é desvirtuado. Por isso hoje os homens procuram muitos e muitos caminhos, mas todos
estão distantes de Deus, porque o único caminho que leva o homem a Deus é através de Jesus Cristo, seu Filho amado, aquele que morreu e padeceu por cada um e por todos nós. Então, dentro deste primeiro tópico, o autor vai justamente definir essa parte, falando sobre os tempos pós-modernos. E por que a igreja ela tem que identificar as tendências do seu tempo, o tempo cronológico ao qual ela está inserido nos nossos dias. Porque é importante eu saber identificar as tendências do meu tempo. E o principal motivo porque a igreja deve estudar e conhecer o seu tempo é porque a igreja, ela é chamada a cumprir a sua missão neste tempo. Então, no tempo que estamos inseridos, cada homem e mulher que serve a Deus, ele foi chamado para cumprir a missão. A missão de quem? A missão de Deus. E como fazemos parte da igreja, essa missão está outorgada a cada um de nós. Então, meu irmão, nós vemos que é impossível que a igreja seja útil e relevante sem conhecer os desafios de sua época. Essa é a importância de conhecer o tempo, a tendência do tempo ao qual a igreja está inserida. Porque só quando eu conheço, eu consigo agir eficazmente na solução e no combate às falsas doutrinas, aos falsos ensinos, aos desvios doutrinários que estão a cada dia mais adentrando nos nossos templos, nas nossas igrejas, nos nossos cultos. Então nós devemos admitir que conhecer o próprio tempo e os seus desafios requer coragem, pois junto dessa identificação vem a necessidade de enfrentá-los. Entretanto, se a igreja deseja realmente ser relevante e fiel na sua missão, terá de entrar por este caminho. Crente algum, meus irmãos, conseguirá cumprir a sua missão se não conhecer as tendências e os desafios do seu próprio tempo. Que tempos são os atuais? Quais são as suas principais marcas? De que forma isso influencia ou não a igreja e como ela pode e deve posicionar-se diante disso. Então, isto, meu irmão, é o começo para que nós possamos agir eficazmente contra todo vento de doutrina. Todo vento de doutrina. Então, meu irmão, ao buscar a identificação das características do tempo atual, conclui-se que ele tem sido chamado de tempo pós-moderno, que é o que o autor cita nesse primeiro subtópico, sobre os tempos pós-modernos. Então, esse tempo, ele é o que é tratado, ele tem sido tratado, esse tempo pós-moderno, como um movimento da cultura que rejeita os valores da modernidade e vê com desconfiança os princípios racionais e os princípios universais. E dentro deste contexto está a palavra de Deus, que é a verdade absoluta de Deus dada ao homem. Então, nesse tempo pós-moderno, as sagradas escrituras elas são ferozmente atacadas pelos adeptos desses tempos pós-moderno ao qual nós estamos inseridos. É o tempo da pós-modernidade, que é caracterizada por essa busca desordenada pela experiência e pela espiritualidade. Mas que espiritualidade é essa? É aquela espiritualidade sem o compromisso com qualquer natureza de regra. Aí que se encontra o perigo. O autor prossegue falando também sobre tempos de desconstrução. Isso aqui é o desdobramento da pós-modernidade. Por quê? Porque a pós-modernidade ela ataca, ela vem com as suas ideologias, ela vem com os seus sistemas filosóficos, com os seus sistemas contrários aos que estão preconizados na palavra de Deus. E quando isso acontece, é o que eles estão tentando fazer, desconstruir
todo o fundamento que já foi alicerçado. Então, meu irmão, o crente que não está alicerçado em Deus, o crente que não está alicerçado na palavra de Deus, logo ele vai se desviar no sentido de abraçar as doutrinas pós-modernas, ou seja, os desvios doutrinários, porque esse tempo pós-moderno ele vem com a sua desconstrução daquilo que é absoluto, daquilo que está abasilado na palavra de Deus. Então, dentro desse aspecto, o autor cita alguns personagens da história secular que com eles vieram o ataque feroz contra os fundamentos absolutos, os fundamentos que foram alicerçados na palavra de Deus. O autor vai citar Nietzsche, ou seja, Friedrich Nietzsche, um homem ateu da Alemanha, que ele dissemina a ideia de que aquilo que se vê nem sempre deve ser considerado como verdade absoluta. Observe que isso ataca ferozmente a palavra de Deus, que é a nossa única regra de fé e prática, ou seja, é a verdade absoluta, é a palavra de Deus. E ele vem e mostra que não deve ser considerado como verdade absoluta aquilo que se vê, não. E ele buscou desconstruir o conhecimento herdado, o conhecimento dado ou pelos pais ou por líderes religiosos. Ele nega a existência de uma lógica pela qual o mundo tenha se originado. Então, meu irmão, sua teoria, ela vem para atacar aquilo que é absoluto. E lado a lado vem atacando a palavra de Deus, que esse é o principal objetivo do tempos pós-moderno. O homem, distante de Deus, ele tenta cada dia mais desconstruir os valores que estão preconizados, estabelecidos, fundamentados na palavra de Deus. Então, esse homem, meu irmão, ele veio para tentar desconstruir. Friedrich Nietzsche. Também tem o Michael Foucault, que é também um teórico que vem com a sua teoria e ele fala que a sua teoria ela firmou-se mais em aspectos voltados à relação do homem com a palavra como fonte de conhecimento e poder. Haja vista que, segundo a sua elaboração filosófica, os que discursam não têm a intenção de ensinar e nem de comunicar conhecimento, sendo o seu principal objetivo perpetuar-se no poder, para que assim possam ter o domínio sobre as pessoas. Observe que no pensamento de Foucault, a verdade não é absoluta e nem previamente estabelecida. A palavra, para ele, é um mecanismo de domínio e não de transferência de conhecimento, ou seja, o que nós ensinamos, o que nós pregamos, o que nós passamos através da palavra de Deus. Ele diz que isso é o que está sendo usado para nós mantermos o domínio sobre as pessoas, como se a palavra ela não libertasse a pessoa, porque ele não entende quem estava dominado era a sua mente, era a sua vida e todos aqueles que estão distantes de Deus que estão dominados pelo pecado. Indubitavelmente, o homem, meu irmão, ele está debaixo da autoridade de algum senhor. Ou ele está abaixo da autoridade de Deus, ou ele está abaixo da autoridade do inimigo. Não tem como servir a dois senhores. Então, o homem, quando ele é liberto pelo Senhor Jesus Cristo, ele verdadeiramente ele tem a sua vida agora livre para enxergar as condições do presente século a qual ele está inserido. Então a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela muda e ela não aliena a pessoa para que a pessoa viva alienada, ela alinha a pessoa para que a pessoa não fique alienada, ou seja, uma pessoa que não consiga, tenha a capacidade de discernir nem de identificar. Por isso nós estamos falando nessa lição justamente sobre isso, sobre o cuidado com o vento de doutrina, que neste texto aqui está falando justamente sobre esses desvios doutrinários que estão se perpetuando na nossa época. O autor encerra o primeiro ponto falando sobre espiritualidade sem vida,
que é o que a pós-modernidade oferece. Ela oferece espiritualidade? Sim, oferece espiritualidade, mas essa espiritualidade ela não traz benefício para a alma, ela não traz benefício para os anseios do homem interior, que é composto pela alma e seu espírito, não, mas ela traz apenas o entendimento intelectual para que as pessoas usem a razão para compreender e entender as coisas que estão acontecendo na sua vida. E o interessante é que ele vai além disso. Ele não apenas busca atrair pela intelectualidade os seus adeptos, não. Mas ele também vai se materializar na vida das pessoas integralmente e em todas as formas e áreas. De que forma? E uma das principais áreas que a pós-modernidade afeta é justamente essa área, a área da espiritualidade. De outra forma, meu irmão, de uma forma bem específica, a espiritualidade cristã, ela está fundamentada na experiência pessoal e real do cristão, do crente que se converte a Cristo com o Senhor. E essa experiência que influencia a forma como se crê e se relaciona com Deus, é a nossa maneira de pensar a existência humana, assim como se relacionar com as pessoas e com o mundo exterior. Então, diante deste fato, diante disso, nós percebemos que a espiritualidade cristã, ela lida com a complexa relação entre o invisível e o visível, com o sobrenatural e o natural, ou ainda entre o divino e o humano. Então, essa espiritualidade cristã a qual nós estamos inseridos, ela é moldada pelo quê? Pelas Escrituras. Ela obedece a princípios doutrinários sob a perspectiva bíblica, cujos frutos eles se manifestam na vida prática e não somente na experiência individual do crente. Então, a pós-modernidade, com essa ideia de desconstrução, ela não deixa de propor uma reavaliação da espiritualidade. É isso onde entra a desconstrução desse período pós-moderno ao qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque eles propõem uma espiritualidade que esteja desconectada da doutrina bíblica. E, consequentemente, uma espiritualidade separada, uma espiritualidade distanciada da igreja. Então, essa mentalidade pós-moderna, ela não nega a importância e nem o lugar da espiritualidade. Observe que eles não negam, mas apregoa que é possível manter relação com Deus e com o sobrenatural sem ter relações duráveis, sem ter relações sólidas com a igreja e com a doutrina bíblica. É justamente aí que entra o perigo dessa falsa espiritualidade. O autor prossegue falando no tópico 2 sobre a resistência do crente. Por quê? Porque nós temos que identificar esse período que nós estamos inseridos, o período pós-moderno, da pós-modernidade, vendo que eles não negam a espiritualidade, mas eles acreditam que a espiritualidade ela tem que estar desvinculada da comunhão com a igreja, da comunhão com a doutrina bíblica, ou seja, cada um é por si. Então não é assim que as coisas acontecem. Então o crente ele tem que resistir. E é justamente isso que Tiago escreve inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre a nossa sujeição a Deus. Por isso nós vamos resistir ao diabo e ele vai fugir de nós. Então, para o crente resistir a essas influências malignas desse tempo pós-moderno, primeiro ele deve se submeter a Deus, e a submissão a Deus, e segundo, resistir ao diabo. É as duas armas, as duas dicas, os conselhos que a Bíblia nos dá. Submissão a Deus e resistência ao diabo. Então, meu irmão, o diabo, ele atua por esse sistema que está instalado no presente século. Esse sistema ele foi justamente desenvolvido e administrado por ele. É ele quem administra e é ele quem está neste controle. É claro que debaixo da permissão de Deus. Mas o mundo, como a palavra de Deus nos fala, ele jaz no maligno. Porque o príncipe desse século é quem? É o diabo, ou seja, ele age para que os homens estejam à parte da palavra de Deus, que estejam distanciados da palavra de Deus. Então o crente ele precisa submeter-se a Deus, porque só assim ele conseguirá resistir ao diabo. Por isso a Bíblia nos fala que maior é o que está com nós do que o que está com eles. Então, meus amados irmãos, aquele que está em Deus, submisso a Deus, ele pode ter a certeza
porque ele tem a capacidade, não porque ele tem poder, não porque ele pode, mas porque aquele que está com ele, que habita nele, é maior do que o inimigo de nossas águas, de nossas almas. O mundo a ser resistido. Aqui o autor vai falar que há uma batalha. E essa batalha, ela está acontecendo agora. E a Bíblia fala que essa batalha, ela não é carnal. É uma batalha que não é visível. É uma batalha espiritual. É uma batalha invisível. Por isso, Paulo fala aos Efésios, no capítulo 6, justamente sobre essa batalha espiritual. E o crente, meu irmão, nessa batalha espiritual, que é uma batalha que não é carnal, por isso o autor fala que as armas das nossas milícias, elas não são carnais, mas são espirituais. Fala que nós, como crentes, nessa batalha, temos inimigos, e esses inimigos que nós temos que vencer são 4. O primeiro inimigo que ataca o crente é ele próprio, ou seja, o crente, todo ser humano tem a natureza caída, e o crente, quando se converte, ele não deixa de ter a natureza caída em si. Isso só se dará na consumação dos séculos, quando nossos corpos forem transformados. Mas até lá, o crente, ele batalha contra si mesmo. Ele batalha também contra o pecado. Ele batalha também contra o diabo. Ele batalha também contra o mundo. Então são 4 inimigos: a si mesmo, o pecado, o diabo e o mundo. O autor vai focar sobre o mundo. Porque o mundo? Ele vai falar sobre o sistema instalado neste mundo, porque o mundo é uma palavra que dentro do seu contexto pode se referir às pessoas, pode se referir à natureza e também pode se referir ao nosso sistema planetário, mas dentro do contexto do qual nós estamos estudando, o mundo aqui está se referindo ao sistema mundano administrado pelo inimigo de nossas almas. E este mundo é onde está justamente sendo guiado pelo espírito do anticristo, que se opõe a tudo que se chama Deus. Observe que ele se opõe a tudo que se chama Deus, ou seja, é um inimigo de Deus. Por isso a palavra anticristo. O autor também vai falar sobre um mundo sem fundamentos. Nesta parte aqui, ele vai ampliar esta visão de mundo da qual nós estamos falando. Por quê? Porque nós temos que ver e perceber que isso está se referindo àquilo que se opõe a Deus. É por esse sistema que a fé cristã ela é testada, que ela é desafiada. E é diante dele que o crente é desafiado a permanecer fiel a Deus e a sua palavra. Teve uma definição deste mundo, desse sistema, que foi dada por um sociólogo, Bauman, que ele caracteriza esse tempo pós-moderno como uma sociedade líquida, ou seja, onde as coisas sólidas, os fundamentos inabaláveis, os fundamentos firmes, concretos, eles agora começam a ter uns relacionamentos na vida das pessoas com fluidez, onde é líquido. O líquido em qualquer recipiente ele se adequa, o sólido não. O sólido tem que ser justamente no recipiente adequado para ele. Você pode ver, você pega a água, pode colocar ela em qualquer recipiente, ela vai se estabelecer ali, se encaixar em qualquer parte. Por isso ele usou essa sociedade líquida, fluidez, onde os relacionamentos eles não são duradouros, onde os relacionamentos não são sólidos, onde os relacionamentos eles não são firmados em bases concretas, em bases sólidas, mas na fluidez. Não é à toa que o mundo anda descaminhando, desgovernado, sem nenhuma percepção da sua pecaminosidade, a não ser quando a mensagem do evangelho é lhe anunciada para que ele compreenda e entenda que ele está trilhando um caminho avesso ao que está estabelecido na palavra de Deus. E este tempo fluido, esse tempo líquido, é justamente o tempo que o apóstolo Paulo falou, que nos últimos dias surgirão falsos profetas, amantes de si mesmos, mas ele fala, virão
tempos trabalhosos. E esses tempos trabalhosos são justamente o tempo da época que nós estamos vivendo. Em toda época existiu tempo trabalhoso, sim. Por isso nós falamos isso da lição. Nós temos que identificar as tendências de nosso tempo. E a tendência, o tempo trabalhoso de nosso tempo é justamente o ataque às Sagradas Escrituras, a Deus, através de uma sociedade pós-moderna que está vindo para tentar desconstruir os fundamentos que estão estabelecidos na palavra de Deus. Mas diante de todas essas coisas que nós estamos falando, nós ainda temos a esperança de entender que a vitória vence o mundo. E o autor vai falar: que vitória é essa que vence o mundo? E ele vai citar justamente o que João fala na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. O que é que vence o mundo? É a nossa fé. Isso nós temos que identificar e compreender. Que fé é essa que o apóstolo está falando e o que ela significa para nós? Porque ele fala a vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Em primeiro lugar, nós temos que observar que o apóstolo João, ele não é genérico na sua expressão sobre a fé, mas ele bem específico. Ao escrever, ele fala a nossa fé. Não é qualquer fé, mas uma fé especificamente tratada como aquela que foi dada aos nascidos de Deus, conforme João próprio ele argumenta. Judas também fala na sua epístola desta fé. Ele fala que tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez nos foi dada, ou seja, que foi dada aos santos. Então, a vitória que vence o mundo é a que foi dada exclusivamente aos servos de Jesus, isto é, aqueles que estão submetidos à sua palavra. Em segundo lugar, essa fé que vence o mundo, ela é poderosa, mas não por si mesma. Pelo contrário, a sua eficácia é operada porque ela tem no Senhor Jesus a sua fonte e a sua origem. Por isso, em Hebreus capítulo 12, versículo 2, vai nos falar justamente disso, que ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo que nos deu. Então, Jesus é quem produz a fé. Ele é a fonte original, já consumado, traz a ideia de finalidade. Objeto final, fim de alguma coisa. Sendo assim, a fé que começa em Jesus vai terminar também nele. E para encerrarmos nossa lição, tu vai falar sobre ame ao Senhor, ame a sua palavra. Ele vai mostrar aqui que nós fomos criados para amar, porque a base de toda a doutrina bíblica ela está firmada no amor. Por isso a palavra de Deus nos mostra que o crente ele é conhecido não pelas suas obras, não pelas suas atitudes, mas pelo amor. Por isso João fala as palavras que Cristo transmitiu. O mundo verdadeiramente vão conhecer vocês, que vocês são meus discípulos, se vocês amar uns aos outros. E até dentro da igreja, no exercício dos dons espirituais, dos dons ministeriais, ele só vai ter valor quando ele é praticado no amor, porque todos os dons que Deus dá à sua igreja, aos seus servos, nunca é para benefício próprio, mas exclusivamente para benefício da igreja, do outro, ou seja, do seu amigo, do seu companheiro, do seu irmão. Isso nos mostra que o amor ele é a parte fundamental da doutrina bíblica. Não é à toa que ele é retratado como um fruto do Espírito Santo. E como fruto do Espírito Santo, a expressão do amor ela acontece unicamente e exclusivamente na vida do crente. Então nós temos que entender e perceber que nós devemos praticar o amor sempre na direção certa, buscando tirar as consequências e justamente tragédia de situações em que não há amor. Então o amor é o fundamento da nossa caminhada aqui na terra. Por isso o mandamento maior de Deus é o cumprimento de toda a lei, é justamente firmada no amor.
Em que se resume toda a lei? Amar ao Senhor Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmo. Cumprindo isso, cumpriu-se toda a lei. Então, toda a lei está resumida justamente no amor a Deus, que é para isso que o homem foi criado e foi estabelecido aqui na terra, para adorar e glorificar ao Senhor. E o homem que ama a Deus, que ama a sua obra, ele automaticamente ele ama a sua palavra. Por quê? Porque a palavra é de Deus, a palavra é inspirada por Deus, a palavra teve um originador e foi Deus, Deus que deu a sua palavra para que nós entendamos e compreendamos qual é a sua vontade. Então, para cumprir a vontade de Deus, eu tenho que estar alinhado com a palavra. Se eu não estou alinhado com a palavra, eu não estou amando a Deus, porque a palavra e Deus são, meu irmão, a mesma coisa nesse sentido de aprendizado, porque a palavra fala de Deus e Deus fala da palavra. Então, meu irmão, eu tenho que compreender, porque a palavra é a revelação de Deus inspirada, a revelação escrita, e é nela que o homem vê o caminho traçado por Deus para trazer a salvação a todo homem perdido, a todos nós. Se Deus não se revelasse através da sua palavra, nós não teríamos a condição de compreender qual o seu propósito, qual o seu objetivo e qual o que foi estabelecido na palavra para que o homem viesse a ser salvo. Mas Deus, pelo seu infinito amor, nos deu a sua palavra. Então, o homem que ama a Deus e diz que não crê na sua palavra, ele não ama a Deus, porque Deus é revelado pela palavra. Aquele que ama a palavra, ele ama a Deus. E o amor, meu irmão, ele está relacionado à motivação do coração. Não é algo que eu demonstre para as pessoas, porque eu, para demonstrar algo para alguma pessoa, eu posso estar com a intenção no coração errada, mas fazendo uma coisa boa, visível, ou seja, querendo o destaque, querendo mostrar para pessoas o que eu estou fazendo, mas o amor relacionado à palavra de Deus é entre eu e Deus, entre você e Deus, porque quem vê e quem sonda os nossos corações é Deus. Então, diante disso, meu irmão, nós aqui estamos encerrando a nossa lição, né, deste domingo, que falamos sobre o cuidado com o vento de doutrina. Nós falamos que para entendermos esse tempo que nós estamos inseridos, nós temos que saber a tendência que está no nosso tempo. Tempo pós-moderno, de uma geração, de uma sociedade fluida, onde os fundamentos que foram estabelecidos pela palavra de Deus, eles tentam desconstruir através de ataques. Esses ataques são chamados de desvio doutrinário, ou seja, vento de doutrina. Então, que Deus abençoe a vida dos irmãos, e assim nós estamos encerrando a nossa lição de número 10. O cuidado com o vento de doutrina.